Com o objetivo de garantir a qualidade de vida da população, o Plano Diretor Municipal deve orientar a ocupação dos espaços, o que influencia diretamente no saneamento básico, trânsito e na mobilidade urbana como um todo. Nós conversamos com uma arquiteta para tirar algumas dúvidas. Acompanhe a entrevista. Plano Diretor. Você sabia que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter um? E a gente vai entender o porquê da importância dos municípios ter esse plano diretor a partir de agora. A gente convidou a arquiteta, a Gabriela Batalha. Gabriela, seja muito bem-vinda ao Mora Sergipe mais uma vez. Obrigada, Sara. A gente escolheu esse tema, plano diretor, porque é algo muito importante para a organização da cidade, né? Sim, e já começando a falar o que é o plano diretor é um estudo feito baseado socialmente, economicamente, para desenvolver a cidade, né? Então, ele é aprovado pela Câmara de Vereadores e tem a participação da população. Quem também participa da elaboração desse plano diretor, além, né, da população, são pessoas técnicas. Sim, o arquiteto, por exemplo, faz parte desse corpo técnico que elabora o plano diretor. Com certeza, existe os bastidores, né, a equipe técnica que participa para fazer esse estudo, né, arquitetos, engenheiros, engenheiro de trânsito, tudo é estudado para atender aquela cidade. E o que é que esse plano diretor determina nos municípios, Gabi? Falando assim de forma resumida, o plano diretor é que vai dizer quanto você pode construir, quais são as áreas que você pode construir, qual a altura permitida, quanto você tem que deixar de área verde. Então, tudo que você precisa para uma construção, você antes tem que procurar saber no plano diretor da cidade. Esse plano diretor, ele tem inclusive uma validade, né? Porque isso vai mudando também as regras de acordo com o crescimento populacional. Isso, o plano diretor tem validade de 10 anos, justamente porque com o crescimento da cidade, com a valorização imobiliária, tudo muda, né? Então, por isso que tem esse estudo a cada 10 anos para atender o crescimento da cidade. E aí, quando a gente fala em plano diretor também, a gente está falando de mobilidade urbana, de como essa cidade, a construção dela é pensada. Isso mesmo, pensando no bem para todos, né? Não só em valorizar, priorizar determinada população, pensando no bem geral da população. Gabi, quem é que faz, né, essa fiscalização de que esse plano diretor ele está atualizado ou não, se as regras impostas no plano diretor estão sendo cumpridas ou não? É a Secretaria de Obras da cidade que tem que fiscalizar se as obras estão atendendo ao plano diretor vigente no momento. Quando você fala em regras que vão determinar áreas construídas, por exemplo, são áreas construídas em que sentido? Vamos ser mais claros nessa explicação. Um exemplo, você tem um lote de 500 metros quadrados e no plano diretor ele vai dizer qual é a sua área máxima de construção, qual é o seu coeficiente de aproveitamento. Então você faz o projeto baseado no que determina no plano diretor para aquela área específica. E cada município pode ter sua regra específica? Cada município tem sua regra específica. E outra coisa também importante, Sara, é que os condomínios aqui de Aracaju, geralmente os condomínios de lotes, de casas, eles têm como se fosse um plano diretor, né? Um manual de construtivo de normas específicas daquele condomínio. Ele, além da pessoa, tem que, além de atender o plano diretor da cidade, um exemplo, em Aracaju, você tem que atender ao condomínio também. Aí, quando tem uma divergência de informação, o que se sobressai, o que vale é o da cidade. Tem que seguir o plano diretor da cidade, que, digamos assim, que é o regulador maior. Exatamente. Se não há essa atualização, como você disse, né, no início da entrevista, o plano diretor ele tem uma validade de 10 anos e a cada 10 anos ele precisa ser revisado. Se não há essa revisão, fica defasado e não é bom para a cidade isso. Exatamente, né? Isso. Por isso que é bom sempre estar atualizando conforme o crescimento populacional. Gabi, a gente tem um exemplo, inclusive, do município de Barra dos Coqueiros, aqui bem pertinho de nós, que nos últimos anos deu um boom
imobiliário e aquela população local ali quase que dobrou, triplicou. Quando há casos como esse, por exemplo, esse plano diretor ele pode ser revisado, inclusive mesmo sem atingir essa regra dos 10 anos, né? Pode sim, Sara, pode ser atualizado e, como você falou, a Barra dos Coqueiros virou um fenômeno, né? O crescimento foi muito alto, então, já que cresceu tanto, por que não vamos atualizar antes, né? Quando a gente fala em plano diretor, em número de população, e importante que as pessoas entendam, porque até os investimentos em obras públicas, em políticas públicas também são alinhadas com esse plano diretor. Exemplo, por exemplo, da rede de drenagem, de saneamento básico desses municípios. Isso mesmo. Toda a parte de calçadas, por exemplo, tudo está dentro do plano diretor. O arquiteto, antes de fazer o seu projeto, também tem que dar uma pesquisada lá para ver essa questão das áreas. Para ele fazer um projeto legal, para ser aprovado, ele precisa estudar o plano diretor. Gabi, eu quero te agradecer demais pela participação aqui no Moro, falando de algo tão importante que é o plano diretor, que todo município deve ter. Só recapitulando que tem acima aí dos seus 20 mil habitantes. Os municípios que têm menos são leis municipais, regidas também pela Prefeitura, com a aprovação da Câmara de Vereadores. Isso mesmo. Mas tem que ter suas regras. Tem que ter, senão você vai construir como você quer, né? Então você tem que ter um normativo mínimo para orientar todo mundo a construir. Obrigada. Obrigada a você, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Olha, o Mora Sergipe deste sábado tá ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Lembrar que nós estamos nas redes sociais do Sistema Atalaia de Comunicação. Pode ir lá interagir com a gente. Se quiser rever algumas das nossas entrevistas, dicas, vai lá no nosso YouTube, que também tá todo o conteúdo lá para você. Te desejar uma ótima tarde de sábado, um bom domingo, uma ótima semana e já deixar aquele encontro marcado para o próximo sábado. Um beijo, tchau, tchau, até semana que vem.